Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo e já nesse segundo vídeo falando ainda sobre a prece, ok? Então aqui no item 9, no item 10 do capítulo 27, ação da prece e transmissão do pensamento. E aí no item 9 já diz o seguinte: a prece é uma invocação em comunicação com o ser a quem se dirige, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. No item 10, o motivo desse nosso vídeo diz o seguinte: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Ok? Então acompanhe aí o nosso vídeo. Ok, pessoal, então nós estamos falando sobre a prece, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi obtereis. Então veja, o que acontece? Nós vamos tentar demonstrar aqui mais ou menos inteligivelmente o que ocorre no momento da prece, como que ela ocorre, como o próprio Kardec colocou no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. As preces inteligíveis, a gente precisa compreender como que a prece ocorre, ok? Então vamos imaginar que no universo, vamos aqui delimitar o universo, certo? Tudo isso aqui é constituído por um chamado fluido, vamos colocar aqui em cima, fluido universal. Então, o universo todo, em volta aqui do planeta Terra, em todo o universo, existe esse plasma chamado de fluido universal. Nesse universo estamos nós. Aqui, propriamente na Terra, nós temos os encarnados, vamos colocar assim, encarnados, aqui, e os desencarnados, vamos colocar diferente dos desencarnados, os seres desencarnados, estão de um lado do outro. Na verdade, estamos todos juntos, mas a gente coloca assim para demonstrar. Então, o que acontece? Quando o encarnado, por exemplo, efetua a sua prece, seja para o desencarnado ou seja para outro encarnado, então a gente já vai colocar a correspondência aqui. A prece pode ocorrer para alguém que já desencarnou, um familiar, um filho, uma mãe, etc. A gente pode fazer essa prece para o desencarnado. A gente pode fazer também essa prece para um outro encarnado, certo? Podemos orar por uma pessoa que esteja doente, seja enferma, etc. Como que isso vai acontecer? Veja que está mergulhado no fluido cósmico universal. Vai acontecer, essa prece vai acontecer pela nossa, vamos colocar aqui diferente, pela nossa vontade. É preciso ter uma vontade, certo? Eu tenho uma vontade, eu faço a minha prece para alguém que já desencarnou, que já faleceu, ou para alguém que está enfermo, alguém que precisa de ajuda por algum motivo, certo? Vontade. Quanto maior essa vontade, maior vai ser a energia da minha prece. Então o que vai acontecer? Vai se formar vamos colocar aqui, uma corrente. Nós não estamos mergulhados no fluido universal, então vai ser uma corrente fluídica. Essa corrente, vamos tirar aqui, vamos aumentar aqui. Corrente fluídica, através da vontade. Quanto maior essa vontade, vamos colocar assim, quanto maior essa vontade, maior a energia dessa corrente fluídica, mergulhada nesse fluido universal, certo? Então, essa prece, vamos colocar aqui, essa prece vai ter uma eficácia conforme a intensidade da minha vontade e a intensidade da corrente fluídica, certo? Ocorre o quê? A transmissão do pensamento, que pode ser de encarnado para encarnado, como ocorre comumente, de mãe para filho, principalmente nas relações familiares, ou
do encarnado para o desencarnado, e vice-versa também. Então, do desencarnado para o encarnado também acontece, e do desencarnado para o encarnado também acontece, porque eles também se comunicam. Os espíritos que já desencarnaram acabam se comunicando também. Tudo isso dentro desse fluido cósmico universal, onde a vontade do meu pensamento em prece tem uma determinada energia, não esqueci de colocar aqui, tem uma determinada vontade, tem uma determinada energia, energia, que vai formar uma corrente fluídica. Isso aqui, certo? Que vai levar o meu pensamento, a minha oração, a minha prece, vou expressar a minha vontade dessa energia, essa corrente vai levar, porque ela vai estar mergulhada no fluido cósmico universal. Então ela se extrai, ela vai de encarnado para encarnado e vai de encarnado para desencarnado. E os desencarnados também, da mesma forma, emitem seus pensamentos, a sua vontade para os encarnados, para nós encarnados, ou para outros espíritos desencarnados. E assim, tudo ocorre através da transmissão do pensamento. Esse é o meio inteligível que o Kardec coloca no Evangelho sobre o Espiritismo, lá no capítulo 27, Pedi obtereis, para que a gente compreenda a eficácia e o poder da prece, certo? Então a gente precisa entender que não são só palavras, não é só simplesmente rezar. A prece ela precisa ser simples, concisa e objetiva, não é? Então, veja, se eu tenho alguém que eu conheço que está em dificuldades, eu faço uma oração, faço essa prece, com a vontade, que vai ter uma energia conforme a minha vontade de ajudar essa pessoa, conforme o meu anseio de que ela se melhore, que vai formar uma corrente do pensamento, uma corrente fluídica, que vai ir na direção do desencarnado, ou se for alguém desencarnado, vai na direção do desencarnado, não é? Ela pode ser aqui também, certo? Tanto para corrente fluídica, tanto para desencarnado quanto para encarnado. Então nós precisamos entender isso, porque muitas vezes ocorre o quê? Fazemos preces simplesmente decoradas, palavras balbuciadas sem efeito, sem poder magnético. Não tem essa vontade aqui. Se não tem essa vontade, tem muito pouca vontade, tem pouca energia. Se tem pouca energia, essa corrente é muito fraca. Por isso, muitas vezes, as nossas preces não são atendidas. A corrente é muito fraca. Nossa vontade não é uma vontade firme, decidida, com intensidade. Uma corrente fluídica, assim como uma corrente elétrica, precisa de intensidade. Então, essa intensidade está na razão da nossa vontade de ajudar. E aqui, uma ressalva que a gente faz para aquelas pessoas que dentro das casas espíritas, muitas vezes estão indo no estudo, estão estudando, precisam desenvolver, precisam aprender a orar. Às vezes a pessoa é acanhada, ela tem um pouco de receio, um pouco de vergonha, ela é inibida. Então ela precisa desenvolver a sua maneira de orar. E não é com muitas palavras, não é? E o equívoco que se faz muitas vezes hoje em dia é direcionar os pensamentos e essas vontades aqui das pessoas para algo que não é, muitas vezes não é nem para desencarnado nem para encarnado, não é? É para algo que vai acontecer, é para um evento, uma festa, um negócio. Isso aí está totalmente descabido, está totalmente fora de cogitação. A nossa energia do ser humano, a energia de nós encarnados, ela tem que ser direcionada para realmente onde tem necessidade, onde tem carência. E onde é que está a carência? Está nos enfermos, nas pessoas obsidiadas, não é? Nos irmãos desencarnados em dificuldades. E aí a gente pode lembrar que o nosso planeta vive guerras, os hospitais estão cheios de pessoas doentes, necessitadas dessa prece, dessa vontade, não é? Os campos hoje de refugiados no mundo são milhares de pessoas em dificuldades e que teriam um bálsamo, vamos assim dizer, se nós direcionássemos um pequeno grupo dentro da casa espírita, do centro espírita, ou até mesmo na família, direcionando suas preces para amenizar a dor dessas pessoas. Então fica aqui o nosso pequeno estudo sobre a prece, trazendo a parte lá do item 9 e 10, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi obtereis. Não é por acaso.
precisa ter vontade para gerar uma grande energia, uma corrente fluídica que irá em direção aos nossos amigos, irmãos encarnados em dificuldades ou aos desencarnados que já partiram, que já não estão mais entre nós, em matéria, mas têm as suas necessidades e nós podemos ajudá-los sim. E isso ocorre tanto da nossa parte de encarnados quanto da parte dos desencarnados também. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.